E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. E antes das notícias, só agradecer a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas, tá? Hoje vai então para Jefferson Pires da Fonseca, Matheus Santiago e Washington Costa. Então muito obrigado aí pela força. Quem quiser se tornar membro do canal, clique aí nesse botão Seja Membro, que aparece em algum lugar da sua tela, onde você vê valores, condições e tudo mais. Caso você faça adesão à modalidade sócio-atleta, vai lá na aba Comunidade, onde tem uma publicação exclusiva para você, onde você pode deixar o seu número de telefone ou pegar lá o meu número e me chamar para que eu possa te colocar no grupo de WhatsApp. Mas indo para as notícias, né? O milagre aconteceu, o Cruzeiro venceu o Vasco ontem por 2-1 no Mineirão, uma partida muito importante para que a gente conseguisse primeiramente sair da zona de rebaixamento e voltar a enxergar uma melhor perspectiva nessa Série B. O resultado nos fez subir para o 11º lugar na tabela, com 7 pontos conquistados, saindo do Z4 e voltando a enxergar o grupo de classificação para a próxima Série A de uma forma mais próxima, porque hoje o Cruzeiro está a apenas 3 pontos do primeiro time no G4, que é o Coritiba, embora a gente deva pontuar que o Coxa tem um jogo a menos. O nosso próximo adversário será o CSA no domingo, fora de casa, um time que ganhou na última rodada, mas também não vive a melhor fase do mundo. O técnico Mozart exaltou a vitória num jogo de 6 pontos e o espírito de luta demonstrado pelos jogadores do Cruzeiro, que mais uma vez precisaram jogar com um homem a menos a partir da expulsão do Paulo e mesmo assim se dedicaram muito. Ele também destacou a importância da gente conseguir os resultados jogando dentro de casa. Esse foi um dos maiores problemas do Cruzeiro na última temporada. A gente teve até um desempenho bom entre os melhores do campeonato como visitante, mas como mandante a gente foi uma grande porcaria, não conseguia ganhar de praticamente ninguém, e se a gente fizer do Mineirão a nossa casa, né, um local onde a gente consegue ganhar a maioria dos pontos, certamente a gente vai brigar lá em cima. Acho que nesse ponto aí de exaltar a entrega dos jogadores, o Mozart tá certíssimo, porque realmente o time do Cruzeiro se dedicou bastante. O nível de jogo apresentado não foi dos melhores, a gente errou muito, a gente não criou muitas oportunidades, nisso eu até discordo que, segundo o técnico, o Cruzeiro criou as melhores chances e eu acho que o Vasco até teve mais oportunidades do que a gente, mas futebol é um jogo que tem a ver com competência, né? E nesse aspecto o Cruzeiro conseguiu se virar ali na parte defensiva, tomou um gol mais uma vez, né, logo no começo, o que certamente atrapalha, mas mostrou poder de reação. Inclusive essa foi a primeira vitória do Cruzeiro de virada nessa temporada, tá? A última vez que a gente tinha virado uma partida foi na 3ª rodada da Série B do ano passado, aquele jogo contra o Guarani fora de casa que a gente ganhou por 3-2. E a gente não pode deixar de elogiar a perspicácia do camarada que cuida do sistema de som do Mineirão, porque assim que terminou o jogo, o cara meteu ali uma sinfonia, uma música, sei lá como se fala, né, do Mozart original, né, não o nosso treinador. Tomara que essa música toque depois de todos os nossos jogos no Mineirão, que venham aí com vitórias, obviamente, né, e que a gente consiga se firmar aí nessa Série B, achar um time, jogar de uma forma consistente e finalmente assumir um papel de protagonista, que é o que a gente esperava que o Cruzeiro fosse desde a temporada passada e a gente até agora não conseguiu ser. Foi apenas uma primeira vitória, a gente tá longe de jogar por música, né, é importante entender que a gente ainda tá errando muito, mas o que importava para ontem era vencer e a gente conseguiu. O zagueiro Paulo, que foi expulso no primeiro tempo junto com Bruno Gomes do Vasco, após um quiprocó entre eles, se defendeu dizendo que não é um jogador violento e que só queria separar a discussão do vascaíno com o Rômulo, que aprendeu com o episódio para que isso não se repita. Para mim, a expulsão do Paulo ela foi completamente injusta, assim como a expulsão do jogador do Vasco também. Não era lance para cartão vermelho, era um cartão amarelo para cada um e seguia o jogo. Foi realmente um exagero da arbitragem, que por sinal fez um péssimo trabalho. Esse juiz, ele é muito ruim e invariavelmente ele prejudica o Cruzeiro. Eu lembro, por exemplo, de um jogo quando a gente estava na Série A em 2018, que ele anula um gol do Barcos de uma forma bizarra. É um juiz muito ruim. E sobre o Paulo até foi falado na transmissão que ele desceu pro vestiário chorando ali, né, realmente indignado por ter sido expulso. De fato não é um jogador violento, tanto que nem falta ele cometeu na partida, né, mas eu acho que ele vai aprender alguma coisa com esse episódio sim. Se tem dois jogadores ali trocando esses empurrãozinhos de testa ridículo que os jogadores adoram
adoram fazer, não se mete, velho. Deixa os caras resolver o problema deles lá, porque ele foi entrar no meio, acabou tomando meio que uma cotovelada no beiço ali, né? Saiu com a boca sangrando e ainda tomou um cartão vermelho que ele não merecia. Então, assim, zero culpa pra ele. Acho que não tem nada a ver a expulsão do Paulo com a expulsão do Everton. A do Everton foi uma burrice, uma falta de noção completa, um lance violento. O do Paulo foi só um erro de arbitragem mesmo, tá? E não acho que a gente tenha que criar caso por isso, é cumprir a suspensão e voltar na outra rodada e seguir jogando, porque ele é bom zagueiro. E temos que falar sobre o craque do jogo, Matheus Barbosa, autor dos 2 gols do Cruzeiro, que se isolou como artilheiro do time na temporada com 6 gols. Jogando como volante, ele conseguiu ajudar ofensivamente e fazer um papel correto na parte defensiva. Tava até olhando os números dele na partida, né? O Matheus Barbosa teve um bom aproveitamento nos passes, ele errou apenas 2, foi mais ali de 90% de acerto nos passes, e ele conseguiu interceptar 4 passes também do time adversário. Agora virou mania todo mundo falar que o Matheus Barbosa é criticado à toa, que ele tem feito partidas boas e que a torcida pega no pé. Não tem nada a ver com isso. Ele estava sendo criticado porque ele estava jogando uma grande de uma porcaria de futebol. Como ontem ele jogou bem, inclusive fazendo o papel de volante, agora ele vai ser elogiado. Ele deve ter uma sequência no time, porque o Mozart parece confiar no futebol dele. Tomara que ele consiga ser esse homem ali para oferecer um pouco mais de segurança, porque ele meio que é o primeiro volante do time nesse momento, né? Tomara que ele continue jogando bem, que se firme no Cruzeiro, que quando terminar a temporada o Cruzeiro vá atrás do Avaí para comprar o passe do Barbosa, tá? Mas falar que ele vinha sendo criticado de forma injusta, aí já é mentira. O zagueiro Rodolfo já está em Belo Horizonte, onde fará exames médicos e deve assinar contrato com o Cruzeiro. O defensor completa 35 anos em agosto e está sem clube desde o fim de fevereiro, quando encerrou seu contrato com o Coritiba. A crítica mais recorrente na contratação do Rodolfo tem sido relacionar esse fato com a dispensa do Léo, né? Porque você fala assim, beleza, mandei um zagueiro experiente embora, vou pagar o salário dele como se ele ainda estivesse aqui, que é o que a diretoria fez com o Léo, e agora estou contratando um zagueiro ainda mais velho, né, que é o caso do Rodolfo, e que está sem clube aí há 4 meses. O que naturalmente gera alguma desconfiança, porque a gente não sabe como ele está fisicamente e o tempo que ele vai demorar até voltar a jogar normalmente, tá? Mas eu acho importante a gente relacionar também que o Rodolfo, ele foi um zagueiro melhor que o Léo. Questão de qualidade técnica mesmo, tá? Ele foi um zagueiro melhor. Por exemplo, na bola aérea, eu acho que é um jogador que vai nos ajudar bastante, porque ele tem 1,93 m, ele é bom nesse fundamento, melhor que o próprio Léo e melhor que os outros zagueiros que a gente tem também. Taticamente, eu imagino que o Rodolfo venha para ser aquele zagueiro centralizado nesse esquema de 3 zagueiros, né? Um cara que fica mais na sobra, que não precisa estar sempre no contato direto, mas aí já gera uma outra dúvida, né? O Ramon vai passar a jogar pelo lado direito? Será que o técnico vai insistir com o Joseph ou sei lá, com o Everton? Enfim, tem muitas dúvidas aí sobre o Rodolfo. Eu acho que é um bom zagueiro, ele pelo menos era. Hoje é realmente uma incógnita. O último campeonato brasileiro que ele fez pelo Coritiba não foi bom, mas também não foi uma porcaria, ele teve um desempenho razoável, só que o Coritiba foi rebaixado no final da temporada, né? Então o coletivo também atrapalha na avaliação individual do atleta. Se tá vindo mesmo pro Cruzeiro, tomara que consiga chegar, nos ajudar. Eu não acho que seja uma contratação problemática, desde que o salário dele não seja um absurdo, né? Porque a gente já sabe, e eu tenho certeza que ele também sabe, que ele não vai receber. Leandro Carvalho, meio atacante de 26 anos, que está de saída do América, pode ser mais um nome a chegar pro Cruzeiro. Segundo o Globo Esporte, existem conversas adiantadas do nosso clube com o atleta e com o Ceará, que é dono dos seus direitos econômicos, para acertar um empréstimo. Pelo América, o Leandro teve uma passagem bem apagada, ele acabou se destacando mais por ter brigado com o Lisca, faltado treinamento, saído de concentração e tudo mais. E assim, foram 11 partidas com a camisa do Coelho, ele não fez gol e deu 2 assistências. Para você contratar um jogador que tem esse perfil, esse histórico de indisciplina, eu acho que o cara tem que ser muito bom de bola, ele tem que ser acima da média. E não é o caso do Leandro Carvalho. Não acho que seja um jogador ruim, acho que ele poderia compor o elenco sem menor problema, mas não acho que ele seja, por exemplo, melhor que o Bruno José. Não acho mesmo. Será que ele é melhor que o Wellington Nem, que o Ayrton, que essas opções que a gente está trazendo, o próprio Keké também? Eu tenho dúvidas, tá? Então eu não contrataria o Leandro Carvalho por causa desse histórico de indisciplina e porque acho que a produção dele em campo não justifica a aposta, né? Não é à toa que o Ceará está disponibilizando um jogador para empréstimo, porque eles também não têm a intenção de utilizá-lo por lá mais. O Vene Casagrande, do jornal O Dia, atualizou a situação do lateral Clebinho. O Cruzeiro quer devolver o jogador, mas o Flamengo não aceita ele
ele de volta. E não tem nada no contrato que obrigue o rubro-negro a aceitar o atleta. Com isso, os empresários do Clebinho estão buscando uma rescisão com o Cruzeiro e com o Flamengo para ele ficar livre no mercado. Acho que esse é um caminho razoável, o Cruzeiro não quer usar o cara, o Flamengo também não vai usar, vamos chegar a um acordo para rescindir, o cara segue o caminho dele e joga em outro lugar. Mas aí a gente tem que lembrar, né, que a contratação do Clebinho ela foi vetada pelo pessoal da análise de desempenho, até pelo diretor de futebol Mazuco, que não queria o jogador, e o Felipe Conceição insistiu que queria o atleta. Trouxeram o Clebinho, e aí a gente tem que lembrar que quem endossou foi o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Então, nesse momento que a gente vê esse impasse ridículo por um jogador que não devia ter vindo, mas veio, e agora o Cruzeiro não quer, o Flamengo também não, a gente tem que olhar aí para o Conceição e principalmente para o presidente do Cruzeiro e falar para eles duas palavras: parabéns. E para fechar, o time feminino do Cruzeiro se salvou do rebaixamento de forma espetacular na última rodada do Campeonato Brasileiro. As cabulosas venceram o Santos na Vila Belmiro por 2-1, com gols da Carol no primeiro tempo e da Thalita aos 48 do segundo. O resultado fez o Cruzeiro terminar o certame em 11º lugar com 15 pontos, 4 acima do primeiro time rebaixado, que foi o Botafogo. Mas se engana quem acha que foi um duelo tranquilo, porque durante boa parte do segundo tempo a combinação de resultados nos deixava no fio da navalha. Isso porque o Minas estava ganhando do Palmeiras, o São José também estava ganhando e o Cruzeiro estava na seguinte situação: se a gente tomasse o segundo gol do Santos, a gente era rebaixado, tá? Basicamente era isso, e o Santos pressionando. O time do Santos é melhor que o time do Cruzeiro, a gente precisa pontuar isso também, mas a defesa foi ali segurando a onda, a goleira fazendo umas defesas também, e aí no finalzinho o negócio clareou, né? Porque o Minas tomou a virada pro Palmeiras e 48 do segundo tempo o Cruzeiro achou aí o segundo gol e lembrou um pouquinho até o time masculino naquela temporada 2009, né, que a gente ganha um jogo do Santos na última rodada com o gol do Kleber Gladiador no finalzinho, que foi um gol que inclusive nos levou para a Libertadores 2010, né? Então eu até lembrei desse episódio pelo placar, o adversário e tudo mais, e o gol no finalzinho. Mas essencial a gente ter conseguido ficar na primeira divisão, e mais importante ainda que seja feita uma avaliação muito criteriosa aí para a sequência da temporada, que ainda tem o Campeonato Mineiro para jogar no segundo semestre, e para que o planejamento do próximo ano seja muito melhor, tá? Porque o Cruzeiro passou um desespero que não precisava, sofreu demais nesse campeonato, muitos erros aí, até algumas polêmicas com o antigo treinador, né? Que teve aquele negócio daquela discussão, que ele teria xingado uma mulher lá, enfim. Assim, muito rolo desnecessário, e tomara que agora o Cruzeiro ajuste o planejamento para que na próxima temporada as cabulosas briguem para classificar, né? Para estar ali na fase final do campeonato, que infelizmente a gente vai só assistir à distância, porque o Cruzeiro quase foi para a Série B. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!